Em destaque no Panorama CBN, o desabamento de casas no entorno do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mãe e filha ficaram soterradas. A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. As investigações atualizadas do caso da morte do cão Orelha. Protestos pediram justiça. A reabertura parcial da principal passagem entre a faixa de Gaza e o Egito depois de quase 2 anos. E a vitória no Grammy de Maria Bethânia e Caetano Veloso por disco ao vivo. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. E eu começo com um caso muito grave que aconteceu no Rio de Janeiro, o desabamento de 4 casas nesta madrugada, de domingo para segunda, na região do Maracanã, na zona norte da capital. Bem no momento em que eu gravava o podcast, por volta das 6h25 da manhã, uma menina de 8 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros debaixo dos escombros. E no resgate dramático, né? Ela conseguiu ser retirada com aquele trabalho minucioso feito pelos bombeiros, grandes heróis, tirando pedra a pedra, escombro a escombro, um de cada vez, manualmente, com muito cuidado, e eles conseguiram chegar nessa menina que estava debaixo dessa casa, que desabou. A mãe dela ainda não havia sido resgatada até o momento em que eu estava gravando o podcast. Os agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros trabalhavam no local e eles tentavam resgatar essa mulher. Não há ainda detalhes, não havia, né, no momento em que eu gravava, sobre a identificação, idade da mulher. Mas eu estava aqui o tempo todo na torcida, né, na expectativa para que ela também fosse retirada com vida, porque a menina está passando por um atendimento, né, no momento em que eu estava gravando, primeiros socorros, bem no local, com aquele resgate mesmo muito emocionante que costuma acontecer nessas situações, nesse tipo de tragédia. Na TV Globo, um dos moradores contou que o desabamento aconteceu depois da chuva. Assim que passou a chuva, demorou mais ou menos umas 2 horas. Eu estava no quarto, na parte do fundo, que aqui embaixo eram 2 casas, a casa A e a casa B. A minha era no fundo, da minha mãe era na frente. E aí eu comecei a ouvir o estralo lá atrás. E aí eu saí correndo para falar com minha mãe. Quando eu cheguei na sala da minha mãe, a parede já estava entrando. E aí eu consegui tirar toda a minha família de dentro e corri para avisar o pessoal de cima. Só que quando o pai da família lá de cima subiu para avisar, a casa já veio desabor do nada. Foi em questão de segundos. Não deu tempo de conseguir tirar todo mundo. Uma das meninas, a criança que está desaparecida, na hora que a gente foi chamar, ela ainda estava ali na frente. Quando a gente gritou ela para ela sair, ela correu para dentro. E foi aí que ela foi soterrada também. Tá ela e a mãe até agora lá dentro. Estavam, né, no momento em que ele gravou com a TV Globo, como eu falei, atualizando para você, no momento em que eu gravava, a menina estava sendo resgatada. Outras 7 pessoas ficaram feridas, uma adolescente de 14 anos ainda estava no hospital e os outros foram atendidos e liberados na região mesmo. O temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro entre a noite de domingo e essa madrugada causou muitos problemas, muitos pontos de alagamento, mas a principal ocorrência foi essa, o desabamento de 4 casas na região do Maracanã. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um prédio abandonado de 4 andares também desabou nesta madrugada. O Corpo de Bombeiros estava no local no início da manhã, analisando os escombros em busca de possíveis vítimas. Uma casa vizinha também foi danificada. Um vizinho diz que moradores em situação de rua moravam no imóvel. A chuva forte também atingiu a Grande São Paulo neste domingo e deixou ruas alagadas, invadiu casas em várias cidades. Em Itapecerica da Serra, uma das principais avenidas ficou completamente debaixo d'água. Na capital, mais de 50 mil clientes da Enel ficaram sem energia. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuva persistente entre hoje e amanhã, a exemplo do que aconteceu neste domingo.
O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal retomam os trabalhos hoje, pressionados pela crise do Banco Master. O presidente do STF, Edson Fachin, abre às 14h o ano judiciário. A cerimônia vai contar com a presença do presidente Lula e da cúpula do Congresso. Aliás, é a primeira agenda de Lula depois de ele ter feito aquela cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira. O ministro Edson Fachin deve fazer um discurso em defesa da corte e reforçar o papel da instituição. Fachin pode até aproveitar esse pronunciamento para falar do esforço para criar novas regras de conduta dos ministros. A iniciativa prevê regras sobre conflitos de interesse, transparência e fiscalização e já conta com o apoio de mais de 50 organizações da sociedade civil. Para o doutor em Direito Constitucional e professor da USP, Rubens Bessac, o aprimoramento das regras de conduta dos magistrados é uma tendência internacional. Isso é algo feito por uma série de entidades no Brasil e mundo afora. Nós esperamos muitas vezes que uma empresa tenha um compliance em algumas situações. Por que então o agente público que compõe a nossa Corte Constitucional também não deveria ter um código que regesse a forma como ele deve se conduzir? Até você ver uma série de exemplos são dados, Corte Alemã, o Supremo Americano demorou anos discutindo isso e aceitou, porque tinham casos ali que receberam favores. No Congresso, os presidentes do Senado e da Câmara abrem os trabalhos às 15h desta segunda-feira, numa sessão solene. Davi Alcolumbre e Hugo Mota devem colocar em votação projetos de interesse do governo, conforme acerto em uma reunião de líderes na semana passada. Mas a volta do trabalho do Legislativo também vai ser marcada pela pressão de deputados e senadores da oposição pela abertura de uma CPI para investigar o quê? O caso do Banco Master. Só se fala nisso, né? A cúpula das duas casas e lideranças do governo resistem à ideia pela proximidade das eleições e diante da possibilidade do envolvimento de parlamentares. Mas vamos ver o que vai ser resolvido. Já a CPMI do INSS, que também volta aos trabalhos, aprovou um requerimento para ouvir o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e já é na próxima quinta-feira que isso deve acontecer. O INSS suspendeu cerca de 250 mil contratos de consignado do Banco Master por falta de comprovação documental de autorização dos segurados para os descontos. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, justificou a necessidade do depoimento do banqueiro. Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas. Bom, sobre a CPI do INSS ainda, a jornalista Malu Gaspar está contando que os trabalhos serão retomados após o recesso parlamentar com o futuro em xeque. A oposição ao governo Lula trabalha para prorrogar os trabalhos da comissão por mais 2 meses, a partir do fim de março, quando completa-se o prazo regimental de 120 dias e com o objetivo de explorar o possível envolvimento de Fábio Lula da Silva, filho do presidente Lula, no esquema. Mas a estratégia deve esbarrar na resistência do dirigente do Congresso, Davi Alcolumbre. Vamos também ficar de olho nisso. E apesar do escândalo do Banco Master dominar os debates na retomada dos trabalhos no Congresso, a Câmara deve votar ainda hoje 2 medidas provisórias que estão perto da data limite de validade: a do Gás do Povo e a de Crédito Rural Extraordinário. Um outro tema que foi adiado e terá de ser retomado logo no início agora é a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga deixada por José Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai dar uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br
e saiba mais. De volta ao noticiário, para você saber que milhares de pessoas foram às ruas em várias capitais brasileiras para protestar contra o assassinato do cão Orelha e para exigir penas mais duras para quem maltrata animais. Houve manifestações em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis, onde o crime aconteceu. Orelha era um cão comunitário cuidado por moradores da Praia Brava e foi morto a pauladas no início de janeiro. A polícia investiga o envolvimento de adolescentes nas agressões. O programa Fantástico teve acesso a 2 depoimentos do porteiro de um condomínio na praia que teve atritos com os adolescentes. Eu fui bastante xingado, né? Eu tenho vídeos deles danificando as lixeiras na frente do condomínio, isso 2, 3 horas da manhã. E eles xingavam de porteiro de merda. Assalariado lá, não sei o quê, e um velho e barrigudo, e eu gravei bem esses guri, por causa dessas coisas. Mas o vigilante disse que não viu os adolescentes agredindo o cão Orelha. Eles tinham quebrado garrafa, arrombaram, subido e tem vídeo eles em cima da barraca. Agora lá, sobre a situação do cachorro, eu não posso acusar que foi eles. E eu digo pra senhora, se eu tivesse visto ele bater no cachorro, eu diria que era eles. A delegada de proteção animal, Marjorie Valcarege, confirmou que o porteiro foi ameaçado pelos pais de 2 adolescentes e por um tio de um deles. E nesse momento, uma dessas pessoas estava com volume na região da cintura, que deu a entender ali, tanto para a vítima, que seria a pessoa coagida, quanto para 2 testemunhas que estavam presentes no momento da discussão, que poderia ser uma arma de fogo. Nós representamos para o mandado de busca e apreensão no endereço desse suspeito e não foi localizada essa arma. Bom, só que os delegados que também acompanham esse caso admitem que os vídeos analisados até agora não mostram o animal com os adolescentes suspeitos e nem o momento da agressão. Nessas quase 1000 horas de imagens, tem alguma cena, tem alguma imagem do cão, do Orelha, com adolescentes? Até onde eu sei, deles com o Orelha não. Até porque se tivesse também facilitaria pra gente. Há registro, a imagem registrada da agressão contra o cachorro? Não há imagem do momento exato da agressão, não. Há testemunhas? Do momento da agressão, não. Alguém viu? O momento exato da agressão nós não temos. Nós temos um feixe de indícios convergentes que levaram aí essa suspeita de envolvimento de adolescentes. E esse é o nosso desafio investigativo. Nós juntarmos ali as peças do quebra-cabeça para a gente conseguir esclarecer o que aconteceu. Bom, como você viu, a polícia tem dificuldade de concluir o inquérito justamente porque está em busca de imagens que comprovem as agressões. Por enquanto, tem outros indícios que levam a 4 adolescentes apontados como suspeitos da morte do cão Orelha. Inclusive, 2 deles voltaram dos Estados Unidos na quinta-feira passada. A família e a polícia dizem que eles estavam em uma viagem pré-programada com a turma da escola. Ainda no aeroporto, os investigadores apreenderam os telefones celulares, concluindo os mandados de busca e apreensão. E o Fantástico conversou com o pai de um dos adolescentes investigados. A educação que eu e minha esposa damos para ele não foi de passar a mão na cabeça dele. Se ele fez alguma coisa e ficar provado, ele tem que responder. Mas tem que ser provado. Porque até agora só foram acusações. E não tem nada. Não apresentaram absolutamente nada. A gente quer justiça, tanto quanto as outras pessoas. A polícia ouviu mais de 20 testemunhas até aqui e analisa cerca de 1000 horas de imagens registradas por câmeras de segurança na Praia Brava, em Florianópolis. Vamos dar uma passadinha em outros assuntos? A Dataprev concluiu neste domingo a atualização tecnológica da infraestrutura dos sistemas previdenciários. E com isso, com essa atualização, os serviços do Meu INSS e da Central 135 serão retomados nesta segunda-feira. A exceção é o simulador de aposentadoria, cuja liberação está prevista para quarta-feira. Atenção a essa informação: o trânsito já matou 37.150 pessoas no Brasil.
Esses dados são de 2024 e do Ministério da Saúde. A alta foi de 6,5% em relação a 2023, quando foram contabilizados 34.881 óbitos. Foi o 5º ano consecutivo de crescimento no número de vítimas. Pela primeira vez, o Nordeste superou o Sudeste no número de mortes no trânsito. Foram mais de 11 mil casos nos 9 estados nordestinos, ante cerca de 10 mil em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Alagoas liderou o crescimento das mortes em 2024, com uma alta de 22%. E uma reportagem do jornal Globo traz detalhes hoje da rede social Notebook, que está causando um alvoroço na comunidade tecnológica por uma razão que causa um certo espanto até. Trata-se de uma plataforma digital que não foi feita para humanos, e sim para agentes de inteligência artificial autônomos. Esses agentes são controlados por humanos, mas especialistas alertam para o risco de vazamento de dados. No Notebook, agentes de IA publicam, comentam e interagem sobre temas tão diversos quanto religião, recomendações musicais, memes e criptomoedas. E aos humanos, cabe apenas acompanhar as discussões. Essa nova geração de agentes de IA foi desenvolvida com a capacidade de raciocinar, planejar e executar tarefas complexas de forma autônoma. Esses softwares automatizados, que usam inteligência artificial, são conhecidas como multibots, diferentes dos robôs do chatbot, que só respondiam a perguntas. Eles podem buscar informações, organizar dados, enviar mensagens usando modelos de linguagem e ferramentas para compreender um determinado contexto, seja de religião, moedas digitais ou até mesmo a criação de memes. O negócio está assustador. Agora vamos aos destaques internacionais. A principal passagem entre a faixa de Gaza e o Egito será parcialmente reaberta hoje, após quase 2 anos de fechamento quase total pelo governo de Israel. A reabertura da passagem de Rafah faz parte da segunda fase do plano de cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos. A travessia é permitida apenas a pé para residentes de Gaza, com prioridade para pacientes médicos e casos humanitários. Estima-se que cerca de 200 pessoas possam sair de Gaza por dia, incluindo 50 pacientes e seus acompanhantes, e apenas 50 possam entrar no território. O Ministério da Saúde palestino informou que há 20 mil feridos ou doentes aguardando para deixar o território. A operação é coordenada por Israel e Egito, com supervisão de agentes da União Europeia. Israel mantém o controle sobre a lista de quem pode cruzar a fronteira. Por enquanto, a passagem de mercadorias e grandes comboios de ajuda ainda enfrenta severas restrições, não sendo uma reabertura logística total. A Organização Médicos Sem Fronteiras foi impedida de atuar na região por não concordar com as novas exigências de registro impostas por Israel, o que gerou críticas de agências humanitárias sobre a eficácia da reabertura para o suporte médico. O professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, acredita que a medida deve aumentar a oferta de ajuda humanitária e o controle de Israel sobre a entrada no território. O que é que nós temos de fato na abertura de Gaza? Primeiro de tudo, para efeitos humanitários médicos, não é? É essa a razão, né? Há um teste em torno disso. Israel vai ter um controle absoluto de quem entra em Gaza, não de quem sai. Israel também vai vigiar, mas é mais quem entra em Gaza. E, evidentemente, o controle de armas. A ajuda humanitária vai aumentar? Vai sim. Né? A única ajuda que tem entrado em Gaza é por Kerem Shalom, é mais ao norte. Então, onde estão mais de 1.200.000 palestinos, vai chegar uma ajuda. Bom, a abertura da passagem de Rafah visa facilitar a entrada de 15 membros do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, que é um grupo de técnicos palestinos apolíticos que assumirá a gestão dos serviços públicos. Essa etapa exige o desarmamento progressivo do Hamas e a substituição das tropas israelenses por uma força internacional de estabilização. E uma nova rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia ocorrerá nesta semana. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Kiev está sob pressão dos Estados Unidos para aceitar um tratado para interromper o enclave que dura 4 anos.
Moscou e Washington ainda não comentaram sobre a nova fase de negociações. Um dos roteiristas indicados ao Oscar pelo filme Foi Apenas um Acidente foi preso no Irã no sábado. A detenção ocorre a poucas semanas da cerimônia que acontece nos Estados Unidos. Representantes da produção confirmaram a informação ontem. E ainda não há detalhes sobre as acusações contra Mehdi Mahmoudjan. Nos Estados Unidos, o menino de 5 anos, que foi detido com o pai por agentes de imigração em Minnesota e levado para um centro de detenção de imigrantes no Texas, foi libertado ontem e voltou para casa. O Liam e o Adrian são equatorianos e formalizaram um pedido de asilo aos Estados Unidos, mas foram detidos pelo ICE quando o menino voltava da escola. A imagem de Liam sendo levado pelos agentes provocou indignação e suscitou uma nova onda de críticas e protestos contra a política migratória do presidente Trump. E Donald Trump disse que iniciou conversas com autoridades de Cuba. Ele falou que acredita em um possível acordo entre os países. A declaração ocorre em meio ao momento de pressão para a ilha após a detenção de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos capturaram o ex-presidente da Venezuela no começo de janeiro. Deixa eu voltar a falar aqui sobre a relação entre Irã e Estados Unidos, para te contar que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, alertou ontem que qualquer ataque dos Estados Unidos ao país poderá desencadear uma guerra regional no Oriente Médio. O presidente americano, Donald Trump, tem feito repetidas ameaças ao Irã por causa da repressão às recentes manifestações no país. O Ayatollah classificou os protestos como uma tentativa de golpe. E lembrando que um porta-aviões dos Estados Unidos e outras embarcações militares foram deslocadas para o Mar Arábico na semana passada como forma de pressão sobre o regime iraniano. No futebol, o Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 e conquistou o bicampeonato da Supercopa Rei. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebeu 71 mil torcedores. Foi o maior público da história. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o meia Lucas Paquetá, teve até a oportunidade de empatar a partida antes do segundo gol do Corinthians, mas perdeu a chance clara na pequena área. Na Inglaterra, o Corinthians ficou com o vice-campeonato no primeiro Mundial de Clubes feminino. Na final da Copa das Campeãs da FIFA, as brasileiras perderam por 3-2 para o Arsenal, na prorrogação. Na sexta rodada do Campeonato Paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Palmeiras por 1-0. O Bragantino empatou em 1-1 com o São Bernardo e o Noroeste venceu o Velo Clube por 2-0. Pela quinta rodada da Taça Guanabara, no Rio, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ganhou do Betim por 1-0 e a Tombense derrotou o Itabirito por 3-2. O tenista espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, conquistou o Aberto da Austrália em Melbourne pela primeira vez. Com o título, Alcaraz se tornou o atleta mais jovem a ser campeão dos 4 principais torneios do tênis: Austrália, Roland Garros, Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos. Na final, o espanhol derrotou Novak Djokovic, de 38 anos, por 3-1. O sérvio buscava o título 25 no Grand Slam na carreira e não conseguiu. E tem mais para fechar, hein? Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Global. Em caras de presidentes e grandes beijos de amor, videntes, pernas, bandeira, bomba e de pardo. Os artistas baianos concorriam com músicos da Nigéria, Senegal, Índia e Reino Unido. Eles venceram com o disco Caetano e Bethânia ao vivo da turnê que rodou o Brasil em 2024 e 2025. Eles não estavam presentes na cerimônia e postaram o momento em que o prêmio foi anunciado. Caetano postou um vídeo ao lado da mulher, a produtora Paula Lavigne, sendo informado da vitória e celebrando a conquista com a irmã. Ganhamos Grammy! Ganhamos Grammy! Foi! Oh, meu Deus do céu. Deixa eu dar beijo! Bethânia, parabéns, Bethânia, seu irmão tá aqui. Oi, Beto. É porque ganhamos o Grammy. Mentira! É verdade.
Eu soube agora, estava aqui com o Benjamin, vendo o desenho com ele. Ah, já teve, foi, eu nem sabia que horas era. É, nem eu. Gente! Parabéns, Betânia, parabéns! Que alegria, Kai! Pois é, bacana, né? Maravilhosos. Essa é a 6ª indicação de Caetano ao Grammy, sempre na categoria Melhor Álbum de Música Global. Das outras 5 vezes em que foi indicado, o cantor e compositor venceu 2. Na Globo News, Maria Bethânia festejou a conquista inédita. Eu recebo essa premiação com o coração serenizado, feliz, que fizemos um show amoroso e que o Brasil recebeu lindamente, nos trazendo assim uma força, uma nova energia para meu irmão Caetano e para mim. Ele compositor e cantor e eu intérprete. Obrigada a todos, o prêmio é lindo e é comovente, estou feliz. O maior vencedor da noite no Grammy foi o americano Kendrick Lamar, que ganhou em 5 categorias, incluindo melhor álbum de rap e gravação do ano. Com isso, ele se tornou o rapper mais premiado da história do Grammy, com 27 gramofones no total, superando o recorde anterior de Jay-Z. E o porto-riquenho Bad Bunny fez história ao levar o prêmio principal da noite de álbum do ano com Debí Tirar Mais Fotos. Foi a primeira vez que um álbum em língua espanhola conquistou o prêmio máximo da noite. No discurso, bem importante, ele criticou a perseguição do Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Antes de agradecer a Deus, preciso dizer, fora Ice, não somos selvagens, animais ou alienígenas. Somos humanos. Somos americanos. Com essa mensagem aí, a gente vai encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Só começando a semana, hein? No nosso time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes e você, que pode falar comigo sempre que quiser pelo Instagram, biancasantos.bia ou por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Panorama da Noite, comandado por Nadédia Calado, nos próximos dias nas férias de Leandro Gouveia. Um beijo, até amanhã. Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, sem isso, sem documento, eu vou. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.